E aí, família Zoeira do Fogão, tudo bom com vocês? Bom, eu espero que sim. Comigo, ó, o negócio tá ruim aqui a garganta, hein? Bom, antes de eu botar a matéria completa, dá uma moral ao canal. Ó, a meta pra esse vídeo, 1000 curtidas, tá? 1000 likes, custa nada, rapidinho, de graça. E ajuda aqui o canal da Zoeira. Esse vídeo também tá sendo transmitido em 4K pra melhorar a imagem e qualidade, pra vocês assistirem aí todos os conteúdos do nosso Botafogo. O Botafogo venceu fora de casa, hein? Vitória importante. Vamos lá ver a matéria, daqui a pouco eu volto pra falar com vocês, vamos lá ver. E é hora dos gols do Fantástico. Rapaz, que domingo pro Neymar e pro Santos, hein? Oh, terrível! E eu temo que tenha sido o último, entende? Aí, Leque, eu trouxe um recado pro Neymar. Ah, é? Então olha pra aquela câmera, diga lá. Ah, por favor, eu vou fazer um gol e vou aí, tá, Neymar? Santos e Botafogo na Vila Belmiro. E depois de provocado, Neymar virou para a torcida do Botafogo e disse: "Vou fazer um gol e vou aí". E ele tentou, viu? Tava a fim de jogo. Deu drible, levou perigo. Ele vai pro chute, manda por cima. Puxou e foi puxado dentro da área. Um puxando o outro puxando um. Foi para cima, passou bonito pelo David Ricardo e quase fez um golaço. O príncipe chama a Vila pra vibrar. Mas Neymar também estava pilhado. Reclamou com o juiz, reclamou com o companheiro, fez falta feia. Mas foi fora do tom, Neymar, nessa. Tomou amarelo e aí Neymar deu uma de Pelé. Não. Com um chutaço quase do meio do campo, que entrou, mas não valeu. O jogo estava parado por causa de uma falta. E aí, Neymar deu uma de Maradona, com a grande chance do jogo nas mãos. Ou no caso, na mão. A mão direita, que ele usou para botar a bola para dentro. Acabou expulso. Toma o segundo amarelo. Está expulso o Neymar. E com um jogador a mais, o Botafogo é que foi lá e fez o gol. O Arthur cruzou e a bola passou por todo mundo. Vamos, Botafogo! Arthur, Santos 0, Botafogo 1. No que pode ter sido o último jogo de Neymar pelo Santos. O campeonato vai parar para a Copa do Mundo de Clubes depois da próxima rodada, quando o Neymar estará suspenso. O contrato com o Santos acaba no fim do mês e ele ainda não disse se vai renovar. O Flamengo assumiu a liderança com 24 pontos. Novidade também no segundo lugar é o Cruzeiro com 23. Mesma pontuação do Bragantino, que subiu para terceiro. O Palmeiras caiu de líder para quarto colocado, tem 22 pontos. Em quinto, aparece o Fluminense, 20 pontos. O Bahia é o sexto, com 18. Mirassol e Galo têm 17 pontos. E aí vem a turma dos 15. Botafogo, Ceará, Corinthians e Grêmio. Em 13º está o São Paulo, com 12. Em 14º está o Inter, com 11. Com 10 pontos, vem Vasco e Vitória. E começa a zona de rebaixamento. O Fortaleza é o 17º com 10 pontos. O Santos, o 18º com 8 pontos. O Juventude é o 19º, também com 8 pontos. E na lanterna, com 3 pontinhos em 11 jogos, está o... Cadê o Sport? Ah, chegou! É o pior começo de campeonato neste modelo dos pontos corridos. Reage, Leão! Daqui a pouquinho. Bom, pode ter amistoso também. No Campeonato Brasileiro ele está fora porque foi expulso, inclusive na derrota contra o Botafogo. Quem traz os detalhes da partida é a Vitória Leite. Fala, fãs de esporte, depois de um grande jogo do Santos neste domingo à tarde, aqui na Vila Belmiro, o time acabou deixando a vitória escapar para o Botafogo. Perdeu por 1-0 dentro de casa, no que pode ter sido o último jogo do Neymar, com direito a quase despedida, se a gente pode chamar assim, melancólica, já que o camisa 10 foi expulso. Bom, falando da partida, uma partida que marcou também a reestreia da camisa azul turquesa do Santos, que era da época do Neymar. Falando especificamente da primeira etapa, já aos 4 minutos, uma chance do Neymar, que tentou finalizar e foi travado no momento do chute. A bola saiu pela linha de fundo. E aos 24 minutos quase saiu o primeiro gol do jogo. Seria um golaço à lá Neymar, que driblou toda a defesa do Botafogo, mas parou em John, goleiro do time carioca.
E aí, é claro, direito também à provocação da torcida do Botafogo ao Neymar. O jogador chegou a responder às provocações ainda em campo aos torcedores que estavam presentes do Botafogo na Vila Belmiro. Aí no segundo tempo, aos 12 minutos, um lance inacreditável. A zaga do Botafogo afastou em cima da linha. E aos 20 minutos, mais uma grande chance do Santos. Foi o goleiro John, dessa vez, que defendeu o chute do argentino Barreal. Foi aí que a história do jogo mudou. Aos 29 minutos, um lance bagunçado. O goleiro do Botafogo rebateu a bola e o Neymar apareceu para empurrar para o fundo da rede. O juiz viu mão do camisa 10 no lance e expulsou o jogador que já tinha cartão amarelo. Inclusive, o Neymar chegou a comentar este lance nas redes sociais, concordou com o segundo cartão amarelo, que foi, no caso, o gol de mão, mas discordou do primeiro cartão amarelo que tinha recebido na partida. E aí, aquela história, né, de quem não faz acaba levando. Aos 41 minutos, gol de Arthur. Camisa 7 recebeu do lado direito, tentou o cruzamento, a bola quicou e entrou nas redes de Gabriel Brazão. Não é um grande jogo da nossa parte, sinceramente. Controlámos, tivemos bola, mas não gerámos as oportunidades que devíamos ter gerado em função da bola que tivemos. Fica mais o resultado do que propriamente a exibição da nossa parte. Hoje, sinceramente, acho que a diferença numérica acabou por ser muito importante nesta vitória. Um resultado injusto pelo volume, pelas oportunidades que a gente criou mais perto do gol do que o Botafogo. Qualquer expulsão de qualquer atleta atrapalha, ainda mais do Ney, que vinha jogando, né, fazendo um jogo grande. Quando tu perde um jogador, né, numa situação normal já é ruim, quando tu perde o jogador mais importante, mais ruim fica. Será um fim melancólico para o craque do Santos? Essa poderia ser a última partida do Neymar com a camisa santista, caso o jogador não renove o contrato. A gente lembra que o contrato do Neymar é até dia 30 de junho, tem feito bastante mistério nas últimas semanas quanto à sua renovação. Além dessa partida, o Santos ainda teria um jogo contra o Fortaleza. O Santos tem um jogo contra o Fortaleza fora de casa na próxima semana pelo Campeonato Brasileiro, antes da pausa para o Mundial de Clubes, mas Neymar não vai participar dessa partida, já que foi expulso neste domingo, então vai cumprir suspensão. O Santos joga contra o Fortaleza na próxima semana e o Botafogo joga contra o Ceará, jogo atrasado pela 10ª rodada do Campeonato Brasileiro, fora de casa para o Fogão. Obrigado, Vitória. Se vencer o Ceará, o Botafogo pode pular aí para 18 pontos, né? Pulará se vencer. E aí tá ali na 6ª colocação ao lado do Bahia. Quer dizer, o Botafogo também vai encontrando um rumo no campeonato, consegue a vitória num jogo que o próprio Renato Paiva diz não foi tão legal. Foi abaixo mesmo, e eu acho que ele faz uma autocrítica importante, porque foi um Botafogo que não conseguiu jogar contra um Santos que, na fase defensiva, ofereceu muitos espaços. Neymar jogou como referência, né? Jogou mais à frente, o Barreal de um lado, o Guilherme do outro, o Roleiser jogando por dentro e o Neymar mais à frente. Nesse time que o Kleber Xavier montou para ter o Neymar talvez com menos responsabilidade defensiva, até por conta, né, de voltar de uma lesão e não ter mais essa intensidade, né, para fazer essa marcação voltando muito para o seu campo de defesa. Não deu certo. Ele falou da quantidade, do volume. O Botafogo teve muito mais posse de bola no jogo. O Santos até finalizou mais, mas grandes chances muito rasas, escassas, né? E apenas uma grande chance que o Santos teve no jogo é muito pouco, né? A questão do Neymar, ele fala sobre essa expulsão, o cartão amarelo que ele recebe ali nos acréscimos do primeiro tempo, talvez foi exagerado mesmo o cartão amarelo para ele. Os árbitros já olham para o Neymar como um cara que vai se jogar ou que vai reclamar bastante. Você pediu, Elton? A gente coloca aí o lance. Aí... O Neymar acha que foi exagerado esse primeiro, o segundo ele admite que merecia. Eu acho que talvez merecesse apenas uma advertência ali verbal, né? É claro que há um lance sem bola, o zagueiro tá voltando, né? Tá recuando, e esse segundo aí não tem o que ele argumenta que foi a primeira falta, né? O jogador fala muito isso, né? Pô, foi só a primeira, professor. Eu acho que cabe discussão. A questão, até retiro a palavra exagerada, né? Acho que cabe discussão, mas também, se não levasse cartão amarelo nesse lance, passaria tranquilamente. É porque o segundo amarelo potencializa o primeiro, né? E aí, nesse caso, não tem o que discutir, né? Acaba ludibriando a arbitragem ali, coloca ainda mais com
com o braço branco ali, né? Chama mais atenção, fica mais fácil ainda, né? E com tanta câmera que tem em campo hoje. E com o VAR também não tem. Ele fala, né? Não, foi no afã de conseguir ali um gol e tal. São segundos, né? Mas ele poderia ter sofrido o pênalti. É isso que eu ia falar. O curioso é isso, né? Se ele não toca na bola com o braço e vai tentar um cabeceio, talvez você tenha até tentado se proteger, e um chute no braço também seria pênalti, né? Mesmo como uma proteção. Mas eu acho que foi o Santos que, de novo, né? Um time abaixo, time de zona de rebaixamento, time com muitas limitações. O banco ele não corresponde às expectativas quando precisa mudar o time do meio para frente. Mas você concorda então, parece que você não concorda tanto, porque a Vitória destacou isso, foi um bom jogo do Santos. E eu vejo uma evolução também com o Kleber Xavier, mas não está vindo o resultado. Edu, eu acho que a evolução do Santos é um time que talvez hoje sofra menos defensivamente, mas é um time que, pelo potencial que tem para criar com a bola nos pés, ainda é muito abaixo. E o Kleber Xavier sempre partiu, que ele é dessa escola do jogo posicional, do time dominar o adversário, do time ter a posse da bola o tempo inteiro, de controlar o jogo com a posse. E mais uma vez o Botafogo, mais uma vez o adversário, né, nesse caso o Botafogo, foi dominante com a posse da bola. Eu sei que é um começo de trabalho, que ele está tentando adaptar o elenco ao seu estilo de trabalho, que perde alguns jogadores importantes, que muitas vezes tem que fazer modificações nessa equipe, adaptar jogadores. Mas não dá para concordar que o Santos está num progresso na temporada se continuar afundado na zona de rebaixamento, se é eliminado da Copa do Brasil, se é um time que não tem perspectiva para a sequência da temporada. Acho que aí talvez trazer argumentos confortantes para um torcedor que já está muito revoltado com o que o Santos tem feito nas últimas temporadas. Eu acho que se há evolução, ela é pouquíssima. Se há evolução, ela precisa ser muito maior para que o Santos, no mínimo, respire fora da zona de rebaixamento. Na partida, o Botafogo teve 64% de posse de bola, mas o Santos chutou mais a gol. Foram 17 contra 12 do Fogão. E como aconteceu na Copa do Brasil contra o CRB, o Neymar pegou pilha da torcida e ele faz um gesto para a torcida do Botafogo. Ó, canta mais. E faz time pequeno, né? E mostrar o escudo do Santos logo depois, né? Os dois dedos, assim, com uma pequena diferença. O atual campeão brasileiro e o atual campeão da Libertadores, né? Ele pega a pilha demais, Elton? Pega, bastante. Dentro de campo e agora na torcida, né? Ele tá jogando em casa, talvez ali ele quisesse que os torcedores do Santos, né, engolissem os torcedores do Botafogo, e a minoria que tá ali, né, a torcida visitante, em todos os estádios do Brasil é assim, o que permite, né, ter torcida visitante, é a minoria. Ele pegou pilha com a minoria, e aí é claro que isso depois acaba sendo usado contra ele, né? Acho que esse gesto, inclusive, é menosprezar uma instituição como o Botafogo, né? Uma instituição de muito respeito, repito, né? Atual campeão da Libertadores e atual campeão brasileiro. Como era o CRB também. É isso, né? A gente espera que um cara desse tamanho não caia nessa provocação. Talvez o nervosismo dele em situação ao futuro, o que vai acontecer, se renova com o Santos ou não, talvez também mexa com ele nesse sentido. E com o Renato Gaúcho, estará mexido o técnico tricolor? O Fluminense venceu o Inter em Porto Alegre. Renato Gaúcho na terra dele, falando... Bom, família, tá aí, né? Informações do nosso Botafogo, que conseguiu vencer. Cara, eu não vou me estender muito não, porque minha voz tá horrível. Deve estar horrível pra vocês. Eu não tô quase conseguindo falar direito. Garganta tá quase fechada. O bagulho tá doido. Bom, vamos lá. Botafogo conseguiu sua primeira vitória fora de casa e o seu primeiro gol fora de casa, né? Demorou. Mas vamos ser sinceros. O Botafogo não fez aquela partida aí espetacular que a gente esperava de um Santos que tá ali bem ruinzinho na tabela. Mas é aquilo, jogar com um time que tá na zona de rebaixamento, dentro de casa, e é o Santos, que é um time grande, é sempre complicado. O Santos teve várias chances de sair dali com a vitória. O John fez grande defesa, teve uma bola na trave do Santos, mas estava impedimento. E aquilo, nem sempre quem joga melhor vence. O Botafogo, que não tenha feito, por mais que não tenha feito essa partida brilhante, que muita gente está reclamando, saiu dali com a vitória, 3 pontos, chegando a 15 pontos no Campeonato Brasileiro, sua primeira vitória, longe do estádio Newton Santos. O próximo jogo do Botafogo agora é no estádio Newton Santos contra o Ceará, jogo atrasado, e aí fecha, meu irmão. Aí depois, a gente só vai ser o campeão da América contra o campeão da Champions League. Botafogo e PSG, todo mundo falando. Rapaz, meu coração. Bom,
Botafogo é Botafogo, tem que respeitar, mesmo. Vai ser jogo fácil pro PSG, não. Tá achando que vai chegar lá bagunçar? Nessa não. Botafogo hoje poupou para bastante jogadores, né? Cuiabano, o Igor Jesus, principal jogador do Botafogo aí, foram poupados entre outros. E aquilo, né? Os que entram não conseguem, assim, jogar bem, né? Não conseguem convencer a torcida, né? O Botafogo foi um pouco diferente do que estava acostumado, entrou com o Rian Cruz aí. Cruz recebendo a sua oportunidade, mas mal tocou na bola. Rapaz, é difícil, né? Porque até o Savarino mal tocou na bola. O Botafogo no primeiro tempo jogou muito pela direita, quase não jogou pela esquerda. E no segundo tempo o Botafogo fez uma partida bem abaixo do que a gente esperava. Mas, como eu falei, tem dias que a gente joga bem, ganha. Tem dias que a gente joga mal, ganha. É isso, é importante. O Campeonato Brasileiro é feito de oscilação. Você jogar mal e ganhar é muito importante, porque quando você joga bem, as chances de ganhar também é grande. Então, Campeonato Brasileiro são 38 rodadas. Então, esses pontos, cara, é pra se comemorar muito, por mais que não tenha sido um jogo em que o Botafogo, não jogou nada, né? Que nem eu falei. Bom, enfim, o Renato Paiva, né? Mexeu em tudo que ele podia mexer, ele mexeu. O Neymar tentou brincar, né? Cara, o Neymar, ele é um ótimo jogador. Tem gente que não gosta, tem gente que gosta. Eu acho que ele já foi um grande jogador, não é mais um grande jogador. Se machucou várias vezes na carreira, enfim. Aí ele foi pra torcida do Botafogo, que deve ter pego no pé dele, né? Aí ele mandou, manda mais, vou fazer o gol e vou vir comemorar aqui. Tem todo o direito de fazer isso, tá? Mas é aquilo, ele meteu um gol de mão, né? Dá pra jogar um basquete, dá pra jogar um vôlei, mas gol de mão não vale, né, Neymar? E com isso já tinha um cartão amarelo. Foi quando o Neymar foi expulso, aí a torcida do Botafogo inflamou, o Botafogo fez um gol com o Arthur. Olha o Arthur desencantando, somando pontos importantes pro Botafogo. Gol importante na Libertadores, gol importante no Campeonato Brasileiro. Foi um pouco de sorte do gol dele? Foi, porque cruzou no meio da área, passou por todo mundo e acabou que não encostou ninguém, foi o gol do Arthur. Importante é a vitória, que não falei. E com isso o Botafogo chegou a 15 pontos no Campeonato Brasileiro. Bom, vamos falar muito de Botafogo amanhã. Tem bastante programa, tem Globo Esporte, tem Renata Fã. Enfim, aonde estiver falando de Botafogo nessa segunda-feira, eu vou estar aqui pra vocês. E se tiver mais alguma coisa ainda hoje, fique ligadinho que eu vou postar aqui no canal. Então é por isso é importante você adicionar o sininho, aciona o sininho, que toda vez que sair vídeo importante aqui do Zoeira, você vai receber uma notificação no seu celular. Se você estiver pela televisão, não se preocupe, entrou no YouTube, vai aparecer aí o Zoeira pra vocês, tá? Bom, vou ficando por aqui, tô feliz, tô tranquilo. Não foi aquela partida que esperávamos, mas 3 pontos no Campeonato Brasileiro, fora de casa, contra um time que está na zona de rebaixamento. Jogando em casa, com a torcida enchendo o estádio e tendo o Neymar em campo, foi uma ótima vitória do Botafogo. Uma ótima vitória. Vou ficando por aqui, mas deixa a opinião de vocês, tá? Fiquem todos bem. Um abraço. Fui!